Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Muita atenção na mensagem de hoje, porque o que o Espírito Santo vai passar é de suma importância. Veja o tema da nossa mensagem: necessidades físicas e necessidades espirituais. Antes de entrarmos dentro do texto sagrado, hoje nós vamos ler duas passagens. Uma está registrada aqui no Evangelho segundo João e na outra está registrado no Evangelho segundo Mateus. Mas antes façamos aquela breve introdução. Todos os seres humanos têm suas necessidades diárias, necessidades em todos os âmbitos das áreas da vida, profissional, sentimental, emocional, na saúde, mas sobretudo o ser humano tem uma necessidade na área espiritual. Como falamos, o ser humano tem necessidades, porém, infelizmente, o que a maioria das pessoas elas não entende é essa necessidade espiritual. Compreenda, nós vamos ler aqui no Evangelho segundo João um contexto que o Espírito Santo estava fazendo milagres, curas, prodígios através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, na unção do Espírito Santo, no poder de Deus, ele veio a este mundo e com os sinais, com os prodígios, com seus ensinamentos, ele estava provando ser o Filho de Deus, ser aquele que veio em nosso favor. E num certo dia, Jesus estava com uma multidão. Ele curou, ele libertou, ele ensinou a palavra e estava chegando no fim da tarde. E Jesus, ele teve compaixão da multidão que ele não poderia dispensar a multidão com fome. Aí houve a famosa multiplicação dos pães e dos peixes. E Jesus multiplicando os pães e os peixes, todos se saciaram, todos se alimentaram, todos ficaram bem. E aí voltaram para suas casas. Mas Jesus saiu daquela cidade e foi para outro lugar. E as pessoas buscaram a Jesus, elas foram eufóricas, emocionadas em busca de Jesus Cristo. E Jesus, quando elas chegaram até Jesus, Jesus disse isso aqui para ela. Está registrado no Evangelho segundo João, no capítulo 6, no verso 26. Olha só o que Jesus disse. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não porque vocês viram os sinais, mas porque comeram do pão e vos saciaram. Coloque atenção, aquela multidão não foi em busca de Jesus Cristo por causa da necessidade espiritual. Elas foram em busca de Jesus Cristo somente por causa da necessidade física. O Pai, Deus, Ele sabe que nós temos necessidade. Ele sabe cada uma das nossas necessidades. Porém, a maior necessidade do ser humano é a presença de Deus. A presença de Deus é aquilo que o ser humano mais precisa. Porém, infelizmente, nós vemos no mundo que a maioria das pessoas vivem sem a presença de Deus. Ou seja, elas estão totalmente necessitadas nessa área da vida, que é a espiritual, mas não colocam e não empenham nenhuma força para suprir essa necessidade. Isso é muito perigoso, porque essas pessoas que assim vivem, desprezando essa necessidade espiritual, elas estão caminhando em direção à morte eterna. Não tem a lacuna preenchida nessa terra, que é o Espírito Santo, que é ter comunhão com Deus, e principalmente elas estão correndo risco e estão caminhando em direção à morte eterna. Entenda o que o Espírito Santo aqui quer trazer. Deus, Ele é Pai, Ele sabe de cada uma das nossas necessidades, mas Ele quer nos fazer entender que a maior necessidade é na vida espiritual, que a maior necessidade é ter o Espírito Santo, é estar conectado com Deus, é a nossa fé em Jesus Cristo. Porque essa fé concentrada unicamente em Jesus Cristo é o que nos faz sermos justificados diante de Deus e vivermos com Ele. Compreenda, Jesus falou, vocês não vieram me buscar por causa das coisas espirituais, para vocês terem um relacionamento com Deus. Não, vocês estão me buscando porque vocês querem apenas saciar a necessidade física.
Infelizmente, quantas são as pessoas que estão nessa condição? Elas buscam a Deus apenas pelas necessidades físicas. Elas querem apenas uma cura. Elas querem apenas uma libertação familiar. Elas querem apenas uma provisão financeira. Compreenda, não há nada errado nisso. Como falamos, Deus está interessado em nos abençoar em cada uma das nossas áreas da vida. Deus está interessado em suprir todas as nossas necessidades. Há um versículo que diz isso. O Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. Mas a principal delas, a espiritual. Quantas são as pessoas que vão até Jesus buscando uma cura, vão receber, mas depois que recebem a cura, elas não querem mais seguir Jesus? Como está registrado a cura dos 10 leprosos. Jesus curou 10 leprosos. Somente um voltou para agradecer, somente um voltou para servir a Jesus. Os outros ficaram apenas satisfeitos com a necessidade física suprida. Entenda, nós necessitamos da presença de Deus. Por isso, nós vemos aqui no versículo 26 e agora nós vamos meditar no versículo 27. Jesus continuou falando com a multidão. Olha só o que Jesus diz agora. Coloque muita atenção. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Entenda, novamente, Jesus aqui está enfatizando acerca da necessidade espiritual. O espiritual é eterno, enquanto as coisas físicas dessa terra são passageiras. Deus vai sim suprir na sua área familiar, sentimental, emocional, profissional, sim, porém, tudo isso vai passar. Aí é necessário pesar na balança. E a sua vida espiritual que é eterna? E a sua eternidade? Como que está? O seu nome está escrito no livro da vida? Ou será que você está caminhando em direção à morte eterna? É muito fácil de se entender o grau dessa direção que o Espírito Santo está passando. É muito fácil entender que quando colocado na balança, as coisas eternas pesam muito mais. Mas enquanto a pessoa não se esforça para compreender isso, ela sempre vai priorizar as necessidades físicas. Vamos falar aqui da passagem que está registrada no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, no verso 33. Não vamos abrir aqui na Bíblia, mas depois você medite lá. A famosa frase que Jesus disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas o Pai vai acrescentar. Olha só quantas passagens bíblicas nós vemos que a necessidade espiritual é muito mais importante do que as necessidades físicas. É muito mais importante aquilo que é eterno do que aquilo que é passageiro. Quando nós nos preocupamos primeiramente com essa necessidade espiritual, nós nos esforçamos no nosso relacionamento com Deus. Nós nos esforçamos na nossa comunhão com Jesus Cristo. Nós nos empenhamos em quê? Em estar conectado com Deus, com a sua palavra, vivendo em obediência. Vamos entrar lá na passagem no Evangelho segundo Mateus, lá no verso 4, no capítulo 4 e no verso 4 também, está aquilo que Jesus Cristo enfatizou, ele repetiu aquilo que estava já registrado no livro de Deuteronômio. Olha só o que Jesus relatou e disse aqui. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha só, esse versículo aqui enfatiza muito e deixa muito resumido acerca da necessidade física e acerca da necessidade espiritual. O ser humano não vive apenas para suprir as necessidades físicas. Não, isso é muito pouco. Muito mais se vive para suprir essa necessidade espiritual, para estar conectado com Deus. O ser humano veio de Deus. Quando Deus criou o universo, a terra, os planetas, quando Deus criou os animais, as águas, os céus, ele falou com as coisas e as coisas começaram a existir. Mas com o ser humano foi diferente. Deus pegou o pó da terra, formou, modelou, e quando ele quis dar vida ao ser humano, animar o corpo humano, ele soprou na narina humana. Ou seja, o que está em Deus, ele passou para o ser humano, soprou na narina do ser humano. Ou seja, o ser humano precisa de Deus, necessita de Deus, ele é necessitado da presença de Deus.
Mas infelizmente, por causa do pecado, o ser humano perdeu essa visão. Mas Jesus veio nos ensinar. Ele ensinou, não é só de pão que se vive o homem, mas da palavra de Deus, ou seja, da presença de Deus. Jesus ensinou, trabalhem não por coisas passageiras apenas, ou seja, se esforcem muito mais por aquilo que é eterno. Jesus ensinou, busquem em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Vocês se preocupando primeiramente com a necessidade espiritual, que é estar bem com Deus, as demais coisas, as demais necessidades, o Pai vai suprir. Então, coloque essa palavra em prática. Talvez você seja uma pessoa que estava preocupada, ansiosa com tantas necessidades físicas e desprezando a necessidade espiritual. Coloque atenção nessa palavra. Priorize a sua vida espiritual. E você que estava tanto dando cabeçada, murro em ponta de faca, quebrando a cara, vai ver Deus cuidando de todas as outras áreas da sua vida. E como você correu e não conseguiu talvez alcançar nada, você priorizando o seu relacionamento com Deus, o próprio Deus vai começar a fazer as coisas acontecerem na sua vida. Ou seja, resumindo, você, nós viveremos a vida abundante que Jesus preparou para nós nessa terra, mas sobretudo estaremos caminhando em direção à vida eterna. Era isso que o Espírito Santo queria passar para nós hoje. Agora, compartilhe com os seus amigos e familiares lá nas redes sociais. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.